Ao vivo é assim mesmo. Pessoal, ao vivo é Ao assim vivo mesmo. assim mesmo. A gente só coloquei pra gravar pra gente não perder o episódio inteiro. Mas... Isso é uma boa ideia. Mas não ficar salvo no YouTube também? Automaticamente? Sim, mas a internet, pelo que eu vi aqui, a internet tá meio lentinha. Então, melhor colocar pra gravar. Arriscar, né? Sim. Mas vamos lá. Começando. Me fale um pouquinho da história de vocês. Começando pelo lado do Ademar. Ok. Quando eu deduzo que quando você pergunta a história, é um com o outro. Isso. Né? Porque eu vim lá de Guarulhos, não é isso que você sabe. A história de um com o outro. De um com o outro, ok. Bom, eu estava trabalhando na época no Colégio Adventista de Diadema. Aliás, deixar um abraço aí para todos os amigos de Diadema que estão assistindo. Colégio, inclusive, que o Olésio era aluno, né? Foi aluno há algum tempo lá. E depois, se vocês quiserem saber algumas histórias dele, só me procurarem depois também, né? Eu trabalhava lá no ano de 2016, primeiro ano de ministério. E aí, um dia, teve um sábado da liberdade religiosa. Aliás, um abraço para o Samuel Luz, para o Edson Botelho, então, o pessoal da liberdade religiosa. Teve um sábado da liberdade religiosa e todo mundo ia pregar numa igreja de São Bernardo. Quer dizer, cada pessoa ia pregar em uma igreja diferente, obviamente. Eu fui pregar na igreja que, inclusive, é a igreja sede do distrito ao qual pertence o terceiro ato, que é a igreja do pastor Magela, Jardim IP. E aí, o combinado era que todo mundo, depois de pregar, fosse almoçar lá na igreja do Riacho Grande, né? E aí nós fomos todos para a igreja do Riacho Grande. Igreja que o pai da Priscila era o pastor na época, né? Nós almoçamos lá. E lá eu tive a oportunidade, eu já conhecia o pai dela, assim, não era tão próximo, mas tinha algum contato ali da associação. E lá eu conheci o irmão da Priscila, o Mateus, e também a mãe da Priscila, que é a Márcia, né? Eu almocei com eles, comecei a conversar e tudo mais. Fizemos uma amizade. Aí veio um convite para eu passar a lição lá, né, no Riacho Grande. Só que aí, no sábado seguinte, eu tinha compromissos em Diadema. Aí tentou outro sábado, também estava meio corrido. Mas aí veio um outro convite para eu jogar um futebol no sábado à noite. Aí estava livre no sábado à noite, eu fui. Só um minutinho, Ademas, que acho que a transmissão parou. Peraí. Deixa eu ver aqui. A transmissão parou mesmo. Não foi a transmissão, foi o... A Black Magic parou. Nada. Mas a transmissão tá lá, firme? Tá lá, firme. Tem 2 pessoas assistindo você congelada. Aí voltou? Mas a live ainda tá... Tá rolando. Ah, tá. Então você que... comenta aí nos comentários onde eu parei quando travou a transmissão. Não, acho que o áudio saiu. Não, peraí, agora não tá ligado. O seu áudio saiu, só não saiu só a sua voz. Tá. É o que eu tô vendo eu mesmo olhando no celular. Então voltou. Agora voltou. Então. Então é o seguinte, voltando, aí veio esse convite, porque ia ter um futebol lá do pessoal do Riacho Grande, sábado à noite. Aí me convidaram para estar ali presente, o irmão dela me convidou e eu fui lá jogar futebol. Aí acabou o futebol, o pessoal comprou umas esfirras, foi comer uma esfirra depois do jogo, e eu fiquei lá também, né? Já estava ali, fui comer esfirra com o pessoal, né? Uhum. E aí, o pessoal muito receptivo, me tratando muito bem, né? Provavelmente não é por causa do meu desempenho no futebol, porque, enfim, mas me trataram muito bem, estava visitando ali. E aí, eu estava com umas esfirras, né? Comendo, mas não estava tomando nada assim para acompanhar. Aí ela me abordou, como filha do pastor, né? Alguém está te ligando aí? Não, só vendo o áudio, mas tá bom. Entendi. Pode continuar. Aí ela me abordou com um copo de Fanta, né? E ela falou assim, esfirra aí sem tomar nada, não desce, né? Foi muito simpática, tudo. Aí eu já tinha achado ela assim, interessante durante o futebol. Falei, poxa, para esse jeito ela é gente boa, né? Vou puxar um assunto. Aí eu não sabia o que perguntar, e eu abordei ela dizendo, você tem carregador de celular? Aí ela, não tenho, cara, é meio aleatório. Interessante, mas e você, tal? O que você faz, tal? Peguei algumas informações, fui conversando e a conversa foi fluindo.
eu fiquei muito feliz com a conversa, não sei a respeito dela, mas a conversa foi fluindo. E aí eu aguardei, né? Aguardei um pouco para entrar em contato depois online, para não parecer muito entregue, assim, mas eu tava já, tinha achado ela sensacional. Aí esperei 3 dias para mandar mensagem, e aí mandei, aí começamos a conversar e tal, né? Aí deu certo eu passar a lição no outro sábado lá, né? Impressionante, que aí surgiu uma vaga na minha agenda, eu fui lá passar a lição. Que coisa, né? Impressionante. Aí eu fui passar a lição lá na igreja do Riacho. Aí a gente foi combinando as coisas da lição. Aí nessa conversa entrou no assunto de vistas lá, né? Vistas bonitas de São Paulo, o Diadema é do ladinho de São Paulo. Eu falei, tem um shopping lá que tem uma vista bonita da Ponte Estaiada. Aí falei, vamos lá, tal, ver. Gente, se deixar, se decora. O Ademar, ele vai falar assim da nossa história desde que a gente se conheceu até hoje. Pode falar. Mas, ó, vamos lá. Então, vou pegar desse gancho, dessa vista. Aí a gente foi até o shopping Cidade Jardim, acho, né? Acho que era isso. E aí o Ademar falou assim, lá tem uma vista muito legal, vamos lá, tal. E aí a gente saiu, foi a primeira vez que a gente saiu, só que a gente chegou no shopping, o local que tinha essa vista estava fechado. Então, assim, a gente foi para lá para nada. Legal. Mas aí a gente parou, tal, a gente comeu um lanche lá, tal, né? E ali a gente já começou a conversar mais e a aproximação foi acontecendo, a gente foi aquela coisa de, vamos tal, nesse sábado, vamos nessa igreja, tal, e assim foi até que ele me pediu em namoro e eu aceitei, né? Não foi? Ela tá pulando muito parte daí. Mas, só uma pergunta. Como que foi esse pedido de namoro? Só pra saber. Mas qual deles? É que teve 2, né? Teve um, assim, que, tipo, a gente já tá conversando, né? E aí, eu fui lá na igreja do Riacho, né? Pra almoçar. Aí, depois do almoço, né, lá tem almoço todo sábado. Aí, depois do almoço, aí o pessoal tava já meio que indo embora, ou indo para outros cantos lá, né, do local. E ficou só eu e ela conversando ali, né? Aí a gente conversou e foi muito legal conversar, como já estava assim muito legal desde que a gente se conheceu, né? Aí eu falei assim, vou dar uma mencionada aqui, né, não sei, eu acho que está meio claro que não é só amizade, né, mas vamos conversar um pouco mais objetivamente, né? Aí eu falei, olha, nossa, muito legal, foi muito legal te convencer. Te convencer? Te convencer a namorar? Te conhecer. Maravilha. E aí a conversa foi indo, ele falava assim, foi muito legal te conhecer, e isso, detalhe, é importante ressaltar que nós estávamos ali no salão, não sei quem aqui já foi na igreja do Riacho Grande, mas ali tem a igreja do Riacho Grande e do lado tem um salão onde é feito ali os almoços, as programações, né? Um salão ali mais social, para encontros sociais. E ali, a gente estava ali, tinha acabado o almoço, e aí o Ademar começou assim, então, é muito legal te conhecer. Eu falei, realmente, está sendo muito legal. Aí, não, deixa eu falar. Devia ter microfone pros dois. E foi muito legal. E aí... Foi dando corda, ele foi dando corda, ele foi dando corda e eu fui concordando. Até que chegou um momento que ele falou assim... Não, mas deixa eu fazer um parênteses. É para me explicar que eu sei que ela vai falar algo, né? Talvez eu tenha me precipitado em pedir naquele local tão rápido. É que eu me animei, assim, né? Deu pra fazer um pouquinho. Eu fui falando e ela concordando. Não, também... Vocês perceberam que ele se anima, né? Só que ele vai falando. Então, eu fui falando, muito legal te conhecer. Nossa, é muito bom conversar com você todos os dias. Eu também acho. Eu acho que a gente poderia ter uma proximidade um pouco maior, né? Nosso relacionamento poderia evoluir, né, para de repente algo mais sério e tal, né? Eu concordo, tal, né? Aí eu fui falando, ela foi concordando, e aí
Aí eu me empolguei e já pedi namoro ali, tipo, ali no salão da igreja. Salão lá. mesmo, tinha outras, a questão é que tinha outras pessoas ali, né? Não era um momento assim que se espera para um pedido de namoro. E aí eu falei assim, talvez não fosse um local assim marcante, romântico para fazer um pedido. Um pouquinho nada romântico. Falei, não, tem tudo para dar certo, né? Falei, não, quando ele me pediu em namoro, eu falei, ixi, e agora, né? Porque eu não quero aceitar aqui, mas também não quero dar assim o... Deixar ele desanimado, Eu falei, não, ó, tem tudo para dar certo, só não agora, não aqui. E eu acho você falou assim, ó, tem tudo para ser mais calma, vem cá. Que história! E aí foi nesse sentido, assim, a gente, naquele momento, eu não aceitei, mas assim, dei todas as pistas para ele de que eu queria alguma coisa, e eu acho isso muito legal, sabe? Ó lá, eu também primeira achei lição. Às vezes a gente tem receio de mostrar para a pessoa que a gente quer alguma coisa, né? Sim. Que a gente também está gostando daquela convivência e tal, e às vezes a gente se fecha tanto para não falar, para não mostrar, que às vezes a gente acaba desanimando a outra pessoa que também está interessada. E às vezes acaba deixando de viver algo legal por causa desse joguinho aí, Por causa desse joguinho. Então, assim, com a gente, a questão sempre foi muito aberta, né? Eu sabia que ele estava interessado, ele também sabia que eu estava interessada, e as coisas aconteceram, né? Tudo bem que depois de 2 semanas, aí realmente, acho que veio o pedido realmente. O pedido oficial, aí eu fiz tudo certinho. Num restaurante legal, tal, aí foi tudo certinho. Mas, assim, eu acho que uma das coisas que funcionaram ali naquele momento foi a transparência, sabe? Sem nada de joguinho, a gente sabia o que cada um ali queria, e aí por isso que eu acho que as coisas aconteceram também. Foram 2 pedidos. Foram 2 pedidos. Um deu errado e um deu certo. Um deu errado, mas esse que deu errado, é importante frisar que ela fez de tudo para que eu não desanimasse, né? E porque assim, eu fiz o pedido e ela falou que talvez fosse um pouco rápido, meio precipitado o meu pedido, mas essa frase que tem tudo para dar certo, ela deixou bem claro para mim, assim, que para eu não desanimar. Então, ela ficou com medo, eu acho, de eu ficar triste, né, de ter me magoado. Aí ela falou, não, mas tem tudo. Quando eu pedi, ela já falou, tem tudo para dar certo. Aí eu tava, beleza, então. Aí fomos conversando, tal, ficamos mais um tempo ali. Aí depois, mais tarde, ia ter uma programação lá em Diadema, né? Era o Movie, né? Acho que o Alésio, ou o Olésio, como você preferia ir de casa, lembra do Movie. Aí ia ter o Movie lá à noite, né? Então precisei sair um pouco mais cedo e tal. Tava indo pro carro, ela tem tudo para dar certo. Fui entrar, liguei o carro, tem tudo para dar certo. Liguei o carro, passei pela portaria, tinha uma faixa, tem tudo para dar certo. Então acho que tem tudo para dar certo. Mas como que ficou seu coração nessas 2 semanas até o pedido dar certo? Assim, foi muito legal. Geralmente essa fase da conquista, das negociações, diria assim, antes de começar um namoro, é uma fase muito de tensão, a pessoa fica nervosa, às vezes quer mostrar o melhor de si, e às vezes até o que não é muito real de si e tudo mais. No nosso primeiro encontro, digamos, né, que foi um encontro meio... que não era um encontro, mas acabou virando um encontro, que foi a questão da vista lá do shopping, que ela explicou, né? A gente conversou, a gente estava um pouco nervoso. Eu, quando eu estou nervoso, eu falo um pouco menos. Ela, quando está nervosa, ela fala um pouco mais. Você não está nervoso, então, agora? Não, agora... Estou à vontade com vocês, né? Mas quando a gente está nervoso, cada um reage de uma forma diferente. Mas aí foi que o que ela falava de mais, falar de menos, aí foi completando e tudo mais. E às vezes a gente... eu não posso errar, não posso falhar. Vou falar a verdade, vou abrir meu coração para vocês aí. A primeira vez que a gente saiu, eu estava tão assim, nervoso, que eu não lembrava onde eu tinha estacionado. Aí a gente deu uma procurada, e ela me entendeu. Eu falei, e agora, o que vai ser de mim? Né? Será que ela vai querer falar comigo de novo? Porque será que ela percebeu, com certeza percebeu, que eu tá muito nervoso? Acho que o nervosismo também é normal. Esperado, né? Mas uma coisa que desculpa, sem querer cortar e falar tudo, pra você ver que eu não tô nervoso. Uma coisa que eu achei bacana dela também, é que ela, uma coisa legal, quando a gente foi se despedir,
a gente fica sempre naquela dúvida, né? Como é que eu vou retomar esse contato que a gente construiu aqui? Como é que vai ser a continuidade? Porque você não sabe, será que eu mando mensagem logo? Será que ela gostou mesmo e tal? E ela olhou para mim e falou assim, olha, era meio longe onde eu morava, né? Não muito, mas era um pouco, manda mensagem quando você chegar, para dizer se você chegou bem. Aí eu fiquei mais tranquilo. Aí já mostrou. Eu dei a deixa. Já deixa. Mas voltando à pergunta da Juliane, a questão do intervalo entre o primeiro pedido e o segundo, eu tinha, quem sabe, eu não tinha certeza absoluta que ela ia aceitar, mas eu tinha a sensação que estava bem encaminhado. Mas certeza mesmo, só depois de ela dizer o sim. Mas não foram 2 semanas ruins, não. Foram 2 semanas boas, a gente falava todo dia, foi bem legal. Bacana. E o Ademar já falou bastante, mas e a sua versão da história? Não, a minha versão, ela segue próximo ao que o Ademar falou, só que a minha história com ele, ela aconteceu um pouquinho antes, porque quando o Ademar já comentou aqui, eu sou filha de pastor também, né? E até então, tanto o meu pai quanto o Ademar trabalhavam ali na mesma associação, né? Então, pegava ali a mesma região, tal, igrejas próximas, né? E aí, quando o meu pai estava saindo da igreja de Diadema, quem estava chegando para a escola de Diadema era o Ademar. E nesse meio tempo, me falaram a respeito do Ademar, né? Até quem falou foi o pastor Gustavo Delgado. Isso. Falou assim, olha, tem um cara aqui super legal, tal, me mostrou o Facebook dele, o Instagram dele. E aí, então, eu já sabia da existência do Ademar sem ele saber que eu existia. Né? De vez em quando eu ia lá, dava uma olhadinha assim no Instagram dele e tal, falava, mas não vou adicionar, né? Eu vou... Me conhece, vou adicionar. E aí, então, eu já sabia da existência dele, né? Agora, o que eu acho que é muito legal é que, assim, eu frequentava a igreja do Riacho Grande. Mas, justamente, o dia que o Ademar foi na igreja, foi o dia que eu não fui. Exatamente. Foi o dia que eu não fui. Então, assim, as coisas, elas acontecem, né? Às vezes a gente fica muito preocupado, né? Assim... Porque naquela época, quando eu estava solteira, tal, ainda não tinha conhecido o Ademar, realmente era uma preocupação que eu tinha, né? Falava assim, eu queria encontrar alguém para namorar, para poder conhecer, para ter um relacionamento sério. E eu lembro que quando a minha mãe chegou em casa e falou assim, sabe quem estava lá? O pastor Ademar, eu falei assim, eu não acredito! Justo esse dia, eu não fui. Sim, Deus, ele sempre tem a mão, né? E ele coordena as coisas de forma que a gente não se conheceu naquele dia, mas a gente se conheceu depois, né? Então, assim, a partir do momento que a gente tem confiança que Deus, ele segue a nossa vida, a gente não tem motivo para ter medo, né? Ou para ter grandes preocupações. A gente se preocupa, é claro, mas a gente tem que confiar que Deus, ele segue o nosso caminho, né? Mas uma pergunta aqui. O Ademar falou que o desempenho dele no futebol não é bom. Mas o que você achou dele? Olha, quando realmente o desempenho dele naquele futebol não foi bom. Mas, diga-se de passagem, eu fiz 2 gols. Fiz 2 gols. Não, mas eu não vi nenhum. Oxi! Quando você foi embora. Eu fiz 2 gols. Então já tinha um VAR nessa época já anulado? Não. Valeram os gols. Inclusive, pergunto pro Matheus, eu fiz 2 gols de cabeça, os 2. De cabeça. Cabeceei. Pra você? Mas fiz 2 gols. Mas realmente futebol realmente não é meu forte jogar. Eu gosto muito de assistir e gosto de jogar. Mas não tenho qualidade, tem que assumir também. Mas assim, ele conversou muito bem assim comigo, sabe? Ele não jogou bem, ele não jogou. Mas assim, depois também que a gente conversou... Mas onde precisava eu joguei bem. Só o início da conversa que não foi boa, né? Mas aí, Alésio, fica a lição aí. Você que está assistindo não sabe, mas eu já instruí muito o Alésio nos relacionamentos, muito, né? Pelo menos quando eu estava em Diadema, né? Aí o que acontece? Entre você ir
e falar qualquer coisa e não ir, às vezes é bom você ir para quebrar o gelo, né? Faz uma pergunta ali, mas se eu não tivesse ido e ficar, vou pensar numa frase genial para falar, talvez eu estivesse aguardando até hoje. Então foi o que veio na minha cabeça, eu falei, não foi a melhor coisa, mas estamos aqui hoje e vamos bem. Então precisa, você que está me assistindo, desculpa dominar aqui o podcast, né? Mas você que está nos assistindo aí, lembre-se disso. Iniciativa, né? Tem que ir porque é importante ir. Se você vai, tem chance de você conseguir. Se você não vai, aí pode ser que não consiga, né? Ou certeza que não consiga. Você entendeu, né? Obrigado. Mas, Priscila, quando ele chegou em você naquele dia, perguntando do carregador, o que você pensou? Pensou que não tinha o carregador na hora. Não, sim. Ele deu na cara que ele simplesmente arrumou qualquer desculpa para falar comigo. Foi simplesmente isso, assim, mas foi como ele falou, ele chegou lá, deu uma desculpa, e queria um carregador. Eu ainda falei assim, carregador? Aí ele, que o meu celular, olha o que ele falou. É que meu celular é novo, eu não sei se meu celular tá com pouca bateria ou não. Eu não sei lá. Realmente ele mostrou que ele só queria puxar a conversa. Tinha como ser mais óbvio. Realmente. Mas assim, foi o que veio. Estamos aqui hoje, não estamos tão felizes. Então é isso que importa. Mas é que tá, a importância de você não julgar a pessoa às vezes pela primeira. Imagina se ela julgasse por essa frase infeliz, né? Assim, foi que nem a gente comentou. Naquele primeiro momento, os dois estavam nervosos, assim. Então, ele poderia achar que eu era uma pessoa que não deixava ninguém falar, porque eu falava muito. E eu poderia achar que ele era uma pessoa bem mais reservada do que de fato ele é. Eu sou reservado. Então, assim, a gente ter tolerância também, ter paciência para conhecer a pessoa. Conhecer as pessoas, né? Às vezes no primeiro contato você já fala, não gostei, mas às vezes a pessoa está um pouco nervosa e tal, só precisa de um espaço um pouco maior. Sim, às vezes a pessoa ela pode ser tímida, né? E depois, com o tempo, ela vai soltando. Aí você vê que a pessoa é legal, né? É isso mesmo. Essa é verdade. E pastor, na verdade, você... Depois que você fez o pedido, foram 2 anos de namoro, certo? Até casar? 3 anos e meio, acho. 3 anos e meio? 3 anos e meio. E como foi o primeiro beijo de vocês? Eita. Então, foi o seguinte. Alésio. Foi assim. Conta aí, Priscila. Foi assim, existe uma discórdia até hoje desse beijo. Mas foi. Olha só. Tá ficando vermelho. Nós estávamos no carro, voltando de alguma coisa assim, de alguma programação. Nós estávamos voltando. E ali, naquele momento, o Ademar, ele falou alguma coisa que foi muito bonitinho, sabe? Não foi? Não. Foi Você que falou a coisa bonitinha? Eu que falei. Não, foi assim. Ela falou uma coisa bonitinha e aí eu achei muito fofo da parte dela. Aí eu fui dar um beijo na bochecha dela. Só que aí ela veio de frente, né? Isso aqui eu não fui de frente, eu virei, porque eu... Não, ela veio de frente. Eu falei, não vou rasgar dinheiro também. Eu fui pra beijar a bochecha. Ela veio de frente, Aí... Foi isso, foi um mal entendido, entendeu? Eu virei, não porque eu achava que ia acontecer um beijo ali, mas também quando eu vi que já estava vindo, eu falei, agora já era, né? Vou falar tudo logo. Vou falar aqui o que... Eu vou falar, talvez eu me arrependa depois, mas é o seguinte, fique bem claro, esse beijo, porque assim, você deve estar se perguntando agora, mas eles já estavam namorando, precisava disso tudo para beijar, é que é o seguinte, essa situação aconteceu no intervalo entre o primeiro e o segundo pedidos. Por isso que foi algo assim meio inesperado para os dois, né? Mas... Aí depois que aconteceu esse beijo, eu já, assim, em momento nenhum eu pensei em beijar ela para depois ir embora, né?
Eu não queria ir embora nunca mais da vida. Oh, que bonitinho. Mas eu realmente, meu plano era que ela aceitasse primeiro, né? Mas aconteceu a situação, eu falei, aí a gente se beijou, mas tanto eu quanto ela, a gente já sabia que a gente ia namorar, né? Que a gente ia namorar. Bacana, bacana. E, pastor, vou começar com a Priscila primeiro. Priscila, como foi o pedido de casamento de vocês? Foram 2 anos de namoro, né? 3 anos e meio. 3 anos e meio. E como foi aguentar esse capaz 3 anos e meio? Olha, Passou como 3 dias. Não, tô brincando. pior que passa muito rápido, é verdade. Eu lembro dessa história, quando a gente começa a falar de como a gente se conheceu até o casamento, passa muito rápido mesmo, né? E aí chegou um momento que, ali, depois de 2 anos e meio, né? Que a gente, de fato, começou a planejar o casamento. A gente já tinha ideia de que a gente estava construindo alguma coisa para algo maior. Então, assim, é claro que nos primeiros meses você tá ali para ver se vai dar certo, né? Não é porque você começou a namorar que necessariamente você tem que casar, né? Sim. Mas a gente ali nos primeiros meses, tal, naquela conversa... São parentes, mas é importante saber também que você também não deve começar um namoro se você tem certeza que não vai casar com a pessoa, né? Exatamente. Tem que ter uma possibilidade. Né? É uma tentativa. É uma tentativa, Uma exatamente. tentativa. Então, assim, no começo a gente foi construindo ali alguma coisa, tal, e aí, quando passou um pouquinho de tempo ali, os 2 anos e pouquinho, a gente viu que, de fato, era um momento ali para que a gente partisse para um casamento. Por quê? O Ademar já estava formado, o Ademar já trabalhava, já estava bem estabilizado. Eu, embora não ainda morasse com os meus pais, mas naquela época eu já estava formada, eu já trabalhava, eu já tinha um trabalho estável. Então, chegou um para assim, que a gente olhou e falou assim, olha, os 2 estão com a vida, assim, encaminhada para um casamento. Então, foi um momento da gente pensar assim, não, agora a gente precisa planejar essa etapa da vida, né? Porque profissão, estudo, a gente meio que já tinha encaminhado. Agora, então, tinha chegado o momento do casamento. E aí a gente conversou, sempre foi muito aberto também, a gente falou assim, ó, precisamos começar a juntar dinheiro para isso, tal. Mas eu falava para ele assim, olha, quando você for me pedir em casamento, eu quero que você já tenha falado com meu pai, né? É verdade. Falava assim, eu quero que você já tenha falado com meu pai e eu quero que seja um momento assim nosso, né? Não com muita gente. Não com muita gente. Tal, eu falei, eu não quero... Quem pedido de namoro? Não, mas eu o não pedido quero... que valeu era um momento nosso também. Eu não quero um carro de som na minha porta, eu quero um momento nosso. Isso. É um detalhe interessante, são parentes. Não sei se você lembra, Olésio. Não sei se você lembra quando teve uma semana de oração do pai dela lá no colégio de Sim, lembro. Lembra? Uhum. Então, foi nessa semana que eu conversei com ele, lá no Mochi Mochi, lá perto do colégio. Eu ia lá para almoçar todo dia. Um dia eu falei, tô com planos aí de casar falou, com a quero sua. levar sua filha de embora da Aí ele foi muito receptivo à ideia, né? Falou que estava feliz, né? Porque assim, não só nós 2 víamos que o momento era naquele momento, como a minha família também via, né? Os pais dele também viam, justamente porque a vida dos 2 já estava bem estabilizada, né? E aí, então, eu falei para ele, ó, você já tenha conversado com os meus pais, eu quero que você já tenha conversado com eles, e quero que seja um momento nosso, né? E aí, eu estava trabalhando um dia, e ele falou assim, Priscila, vamos sair para jantar hoje? O que eu muito estranhei, porque o Ademar, principalmente naquela época, a gente não era muito de se ver durante a semana, porque a gente morava até que distantes um do outro, né? Sim. Ele já estava em São Bernardo na época, né? Na época do pedido. Não, Estava em Diadema. Estava em Diadema e eu estava ali em Santo Amaro. Tanto que eu lembro quando ele foi fazer, ele tinha falado pra gente, a gente sempre se reunia no intervalo ali na sala dele. Era um monte de gente lá na sala dele. E a gente explica um pouquinho mais no dia 25, quem quiser assistir o episódio, a gente vai explicar um pouquinho mais sobre a história da Ademar. Mas a gente estava lá, junto no grupinho ali, aí a Ademar falou, não, vou pedir em casamento e tudo mais, eu convidei ela para sair. Aí ele falou assim, logo em seguida, né?
Eu acho que ela já sabe já, porque eu chamei ela pra sair no meio da semana, ela sabe que eu não sou assim. O Ademar não é de fazer isso, né? Era uma terça-feira à noite, e eu ainda falava pro Ademar assim, ai, com preguiça, eu tenho que ir, tipo, terça-feira à noite. E ele, não, Se eu fosse você, eu ia. vamos. E aí, a gente, no caminho, a gente pegou muito trânsito, e eu falava pro Ademar assim, sério mesmo que você quer ir lá? E o Ademar, não, a gente tem que ir lá, tem que ir. E era um restaurante que eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar, tal. E aí, quando eu cheguei lá, na verdade, eu já desconfiava, né? Eu já tinha até falado pro pessoal do meu trabalho, eu falava assim, amanhã eu volto aqui noiva já. Amanhã eu tô noiva. E aí, só que a forma foi diferente, porque ele me chamou para um local. Quando eu cheguei, eu já sentei numa mesa lá. E era um local onde existia música ambiente, né? Tinha alguém cantando lá. E aí, a pessoa estava cantando, e aí começou a cantar músicas que até então tinham um significado especial para nós dois, como casal, né? E foi puxando uma música, puxando outra. Aí ela já começou a ter crise de riso, tipo... Aí eu comecei a ter crise de riso, comecei a rir. São umas músicas assim que normalmente as pessoas cantariam. Eram músicas que a gente ouvia junto e gostava muito delas e tal, e dava risada com elas. Quando eu ouço essa música eu lembro de você, tudo mais, e começou a tocar essas músicas. Aí ela já tinha certeza, virou certeza absoluta. Aí eu já levantei, peguei a aliança ali, eu fiz o pedido. Ele fez o pedido, tal, ali na frente de todo mundo. Acho que ele tinha ensaiado alguma coisa, quando chegou lá não lembrou de nada. Daí ele fez o pedido, até quem estava cantando foi a Mayra, né? Mayra, inclusive, foi o seguinte, eu estava... agora eu vou contar como eu cheguei a essa ideia de fazer o pedido assim, né? Eu estava pensando, como é que eu vou pedir ela? Porque eu tinha pensado em algo mais espalhafatoso, né? Mas ela quer algo mais reservado, mas tem que ser algo especial e tudo mais, né? Aí, estava na época da primavera e tinha um pessoal que eu dava estudo bíblico que decidiu pelo batismo, né? E aí eu fui visitar uma aluna, a Giovana, que tinha se decidido pelo batismo, fui visitar a família dela. Aí conversando com a família, tá, o que vocês trabalham? Aí eu conheci a Mayra, que ela trabalhava cantando em casamentos, né? Cantando em casamentos. Eu falei, que legal, né? Ela é mãe de aluna ali da Giovana, que estudava ali no CAD, né, em Diadema. Olha que bacana. E eu falei, a gente podia pensar algo diferente, assim, né? Que eu tô querendo noivar aí, né? Tô próximo já de noivar. Nossa, e você canta também em restaurantes, canta e tal. Tem restaurante assim, que restaurante você tem perto? Aí ela falou, e ela citou um restaurante que é muito bonito, né? E bem, lá em São Paulo, lá e tudo, que ela falou que conhecia o dono e tudo mais. Falei, que maravilha, então fomos arquitetando, né? Aí eu falei, então vamos fazer o seguinte, a gente vai chegar lá, você vai estar cantando, música normal do restaurante lá e tudo. Só que aí, num momento específico, você vai cantar essas músicas. Aí ela já foi com as músicas ensaiadas, que é as músicas que eu tinha escolhido, a playlist ali, pro pedido, né? E aí, foi isso, né? E na hora que ela começou a cantar as músicas, aí eu fui lá e fiz o pedido. Ela percebeu que eram as músicas muito que tinham a ver com a gente. E aí, foi bem bacana, porque depois a gente chamou ela para cantar nosso casamento, ela cantou no casamento, ela cantou na festa também, ela fez as trilhas aí de noivado e casamento. Foi bem bacana. Bacana. E, Priscila, outra coisa, você, por ser filha de pastor, você já viveu a vida de pastor, né? Você, antes de... como você começou a conhecer o Ademar, você teve, tipo, algum receio com esse... Por ele ser pastor, por ele ser pastor? Olha, então, como eu sou filha de pastor, a gente acha que a gente tem uma ideia, né? Mas eu até comento com o Ademar, eu falo assim, ser filha de pastor e ser esposa de pastor é bem diferente. É outra responsabilidade. É outra coisa. Até porque, assim, com os meus pais, assim, eles sempre foram muito abertos, né? Então, eu não necessariamente senti algum peso de ser filha de pastor, né? Porque eles eram bem abertos, tal. Mas hoje, por exemplo,
Se o Ademar é chamado para uma igreja, eu vou junto com ele, né? Diferente, por exemplo, quando eu era filha de pastor. Às vezes o meu pai era chamado para uma outra igreja, eu e meu irmão, a gente já era um pouquinho maior, tal, a gente poderia ir, como poderia não ir, tal, a gente... frequentar, né, a igreja. Frequentar, exatamente, frequentar. Então, assim, são duas coisas diferentes. Mas eu acho que o que eu pensei acima de tudo, eu não pensei assim se eu ia casar com um pastor. Eu pensei assim, eu vou casar com um Ademar. Então, antes de tudo, eu não pensei se ele era pastor, se não era, o que ele era. Eu já tive momentos que eu falei assim, eu não quero casar com um pastor. E tive momentos na minha vida também que eu falava assim, eu gostaria de casar com um pastor. Quando eu cheguei para conhecer o Ademar, eu já não tinha mais nenhuma dessas duas opções. Eu vou conhecer alguém, assim, não importando o que ele é, entendeu? Eu vou conhecer a pessoa. E eu lembro que esse foi, inclusive, um conselho que até meu pai deu na época. Ele falou assim, olha, pensa nele como pessoa, porque, na verdade, quando a gente casa com a pessoa. O Ademar, ele é pastor aqui, na igreja, tal. Mas em casa, eu conheço o Ademar sendo o Ademar. Ele me conhece sendo a Priscila, entendeu? Então, não tem titularidade, algum título quando a gente está em casa, não. Por isso que eu falo assim, o fato dele ser pastor foi uma consequência de eu casar com ele, né? Então, já que eu gostei do Ademar, eu gostei dele, escolhi ele para minha vida, aconteceu dele ser pastor. Mas não era uma coisa assim que eu tinha, aquele sonho, quero casar com um pastor, ou aquela coisa assim, não quero casar com um pastor. Simplesmente aconteceu. Bacana. Mas aí rolou o pedido de casamento, foram quanto tempo de pedidos até o casamento mesmo? Então 3 anos e meio é o período total, incluindo o noivado. 2 anos e meio levou para eu pedir lá em casamento. Sim. Agora, entre o noivado e o casamento, foi aproximadamente 1 ano. 1 ano e pouquinho de intervalo, né? E aí depois do pedido, aí é começar a ir atrás, né, de local, aí é puxado. Foi difícil, foi complicado? É difícil, é complicado, assim. Correria. É uma época que você, ao mesmo tempo, você tem que abrir mão de muita coisa, porque, assim, a gente saía bastante, né? Assim, antes da época do noivado, a gente, por exemplo, saía final de semana, a gente ia comer fora, né? E quando a gente falou assim, não, a gente precisa casar, o que você precisa fazer quando vai casar? Juntar dinheiro. Juntar dinheiro. Então a gente falou assim, não, vamos priorizar, né? E é um momento muito bom, porque você começa a perceber, assim, coisas que são muito importantes para a sua vida a dois, né? Então assim, a gente priorizou, não, nesse momento a gente precisa casar, a gente quer fazer uma festa de casamento, então vamos abrir mão de outras coisas para a gente poder realizar esse sonho aqui, né? E aí cada um trabalha com aquilo que tem de melhor. Eu, por exemplo, eu não adiantava chegar para o Ademar e falar assim, Ademar, me ajuda na decoração. Não adiantava. Ela tinha muito mais... Não adiantava, porque o que o Ademar falasse, eu também ia falar, não gostei. Não adiantava. Na verdade, o que o Ademar ia bem, ele era uma pessoa assim, que ia bem com a questão financeira, ele organizava bem a questão financeira, com os pagamentos, tal. Questão de imagem, né, fotógrafo e vídeo. Eu fiz questão que ele fosse junto comigo, porque eu sabia que ele sabia bem dessa questão, né? Eu falei assim, então vou me sentir bem à vontade se ele for, porque ele vai saber dar opinião sobre isso aqui. Mas tinham outras coisas que o Ademar já sabia, assim, eu vou deixar com ela, porque... Às vezes ela até perguntava para mim, mas aí eu já sabia que ela ia fazer o oposto. Só para ter um... Só para mostrar quem é que... Mas assim, é importante nesse momento você ver o que cada um é bom, sabe? Então, se eu sou boa numa coisa, deixa que eu faço, e o Ademar era bom em outra coisa, e ele que ficou responsável por aquilo, né? Não adiantava eu cobrar que ele estivesse o tempo inteiro ali naquele processo de casamento, porque eram coisas que eu queria fazer do meu jeito, tal, e coisas que ele não ligava tanto, então...
E vou dizer que tudo que ela pegou para fazer do casamento ficou muito bom. Nossa, foi muito, ficou tudo muito bonito, a questão do local, da decoração. Então, logicamente que a gente sempre imagina, né, que a noiva ela sonha muito mais com o casamento do que o noivo, mas eu queria ter também um casamento Dos sonhos, assim. dos sonhos marcante, né, porque casamento, né, e foi muito bonito, foi muito bem feito, estava tudo de excelente gosto e graças a Priscila. Era só para mostrar quem mandava, então. Fez o casamento inteiro. Não, nesse ponto aí, acho que não é nem questão de mandar. A gente tem que saber reconhecer o que o outro faz melhor, né? Sim. E ela, nesse ponto nessa parte estética, ela realmente tem muito feeling, muita sensibilidade. Ela tem muito bom gosto para essas coisas. Então, eu não seria sábio se eu quisesse tomar à frente disso, né? Não sei, tem que ter juízo, né? Tem que ter juízo. E um tempo depois do casamento você foi ordenado, né? Sim. Como que foi para vocês dois? Foi um presentinho também para os casamentos, né? É algo assim que é muito importante no ministério pastoral, né? A ordenação ela é um reconhecimento, na verdade, não é algo que a pessoa vá requerer, né? Na verdade é dos outros para o pastor e consequentemente ao casal, né? Então o processo de ordenação ele é um processo assim que, lógico, gera um pouquinho de ansiedade, né? A gente sonha muito com esse momento. Quem é pastor, antes de eu ser ordenado, a gente trabalhei todo o tempo de ser ordenado no colégio. E a gente, durante esse período, dá bastante estudo bíblico, conduz várias pessoas à decisão ao batismo, né? Inclusive o Olésio foi uma dessas pessoas. Mas eu não era ordenado, então não tive a oportunidade de batizar o Olésio, mas o pastor Adriano o fez, e foi uma bênção também, um grande amigo, pastor Adriano. Mas a gente quer também, a gente quer participar plenamente do ministério, atuar, levar pessoas de decisão, ter o privilégio de batizar as pessoas e tudo mais. E também é uma questão de que a igreja, através dos anciãos da liderança, os pastores que avaliam tudo isso, é um reconhecimento de que o ministério, um chamado divino, mas os seres humanos eles precisam identificar isso, né? Então, quando todo o processo, ele é um processo assim que a gente tem conversas e tudo mais, a gente é aconselhado pelos ministeriais, né, tanto da associação quanto da união, e foi um processo assim, apesar da gente não ver a hora de acontecer, foi um processo que ele foi muito bem encaminhado e a gente ficou muito feliz. E é mais um passo assim para a vida do casal, né? O casamento de um pastor nunca deve ser em função de uma ordenação, né? Tanto é que quando a gente foi escolher a data do casamento, eu fui ver, né, qual seria a data da ordenação do ano de 2019, ano do casamento. E a data era no dia 7 de dezembro, que estava na agenda, né? E a gente vendo, não vamos depender disso para a gente escolher, vamos escolher a melhor data de acordo com o que a gente entende que é o momento certo da gente casar. E coincidentemente o dia do casamento foi um dia depois que seria a ordenação daquele ano. Então, a gente falou, olha, a gente precisa estar junto, a gente precisa respeitar o nosso tempo para casar. Então, a minha ordenação do tempo natural de 4 anos foi um ano depois. Por quê? Porque o casamento, ele é o principal, né? Era o principal no que dizia a respeito a nós dois. E depois de Deus, a pessoa mais importante da minha vida passa a ser a minha esposa, né? Então, ordenação é algo importante, fundamental na vida pastoral, mas o casamento de um pastor ele não pode ser em função de uma ordenação. Tanto na escolha quanto na época de casar, tudo isso precisa ser, a pessoa meio que tem que esquecer disso. Eu penso dessa forma. Tem que esquecer que tem ordenação.
pessoa vai lá, escolhe alguém em oração, de acordo com a vontade de Deus, passou 1 ano, 2 anos, não encontrou, espera mais, continua orando e vai porque faz algo tão importante que é para a vida inteira com pressa, eu acho que é ainda pior do que... E, então, uma coisa não pode depender da outra. E graças a Deus, Deus ele conduziu a nossa vida, a gente se conheceu e no momento certo a gente se casou e o casamento é uma bênção. E foi mais especial porque vocês foram ordenados pelo seu sogro, seu pai, né? Que fez. É verdade, foi o nosso padrinho de ordenação. Foi padrinho de ordenação, né? Foi quem... Todo pastor que vai ser ordenado, ele escolhe um padrinho, né? E aí o Ademar escolheu meu pai, que é alguém que, como vive aquilo que a gente está vivendo hoje, ele vive há muito mais tempo que a gente, né? Uhum. Ministério. Então, é alguém que sempre dá muitos conselhos para nós dois, né? Então... E independentemente dele ser meu sogro, na verdade, esse contato, essa amizade, ela surgiu, logicamente, por ele ser meu sogro. Mas não foi uma escolha que, vou escolher só para não ficar chato. Muito pelo contrário, ele, desde que a gente se conheceu e passou a ter essa questão de eu namorar a Priscila, ele foi uma pessoa que me ajudou muito, sempre me aconselhou muito. Então, dos pastores que poderiam ocupar esse posto, o principal, logicamente, não poderia ser outra pessoa senão. Foi algo natural, né? Foi algo natural. Acabou acontecendo. Mas é muito bonito esse contato que vocês têm com o pastor-chefe, que ele casou vocês, fez a ordenação. Sim. É bonita essa amizade do casal com ele. Com certeza, se tornou uma pessoa muito importante, né? E isso é importante também, né? Essa questão da família, né? Ela é muito importante num casamento. Então, quando você se casa com a família. Primeiramente com a pessoa, né? Mas a família, ela é importante também, né? Ela é importante. Então, eu acabei ganhando mais familiares ali e é uma bênção. Bacana. E já estamos quase chegando no final, mas eu queria fazer uma pergunta para vocês. Como que foi esses 3 anos e meio de namoro e mais agora, né? Depois vocês casaram, vocês foram para o Distrito de São Bernardo ali, né? Tudo mais, e vieram para cá. Quando vocês receberam que iam para cá, como que foi? Bom, era a primeira mudança como casal, né? Quando a gente se casou, eu ainda fiquei mais 1 ano em São Bernardo, então eu continuei com as minhas coisas lá, fui recebendo as coisas dela e tudo mais, as coisas que a gente foi ganhando no casamento. Então, foi mais tranquilo porque eu não precisei me mudar, né? Agora, quando veio o chamado para cá, é um período de adaptações, né? E eu lembro até dando risada, né? Porque assim, aí que você começa a perceber as diferenças de você não só para a sua esposa, mas de você para o mundo, né? Porque o casamento é algo que eu diria que arranca o egoísmo da gente de uma forma bem marcante, né? E não sei se arrancou todo o egoísmo que eu tenho, mas nos leva a enxergar o mundo com os olhos de outra pessoa, né? Então, o que acontece? Quando eu recebi o chamado, eu sempre tive a tendência, acho que a maioria das pessoas tem, de achar que o mundo pensa da mesma forma que você. Então, o que eu fiz, né? Como eu fui dar notícia para ela? A gente está aqui para abrir os erros, também as falhas, né? Para a gente compartilhar e aprender com isso, né? Quando eu fiquei sabendo, eu não calculei que assim, olha, é uma mudança. É uma mudança, e a mudança, ela gera adaptação, ela tira as pessoas da zona de conforto e nem todo mundo vai lidar da mesma forma que você. E outra coisa, na vida de um pastor, o distrito é algo assim que que eu pelo menos sempre sonhei em assumir um distrito. Eu estou realizando um sonho aqui em Itanhaém. Então, todo pastor, ou a grande maioria, tem alguns que se adaptam mais em colégio, educação, parte acadêmica e tudo mais, mas uma boa maioria, até as matérias que a gente estuda, elas são mais voltadas para a do pastor de igreja.
Sim. Então eu estava muito feliz quando eu recebi a notícia, né? Quando o pastor Cláudio me ligou dando a notícia ali, conversei com o diretor lá da escola, o professor Wilson, também sobre isso, recebendo os parabéns, estava radiante, né? Aí o que acontece? A gente sempre ouvia no carro a rádio Bandeirantes, né? A gente gosta de ouvir. Eu só ouço essa rádio praticamente no carro, né? E não sei por que em São Bernardo, em São Paulo, de modo geral, tocava uma música de Itanhaém lá. Propaganda política de Itanhaém. Dizendo que Itanhaém estava melhor do que antes, tal, né? Porque o candidato era o Cervantes, né? Aliás, um abraço. Não vamos tocar política religião, senão vamos cancelar a gente. Então, seguinte, então tinha essa música, eu nem fazia ideia de quem que era o Cervantes, né? E aí, mas a musiquinha eu sabia que ficava na cabeça, esses jingles de política aí fica na cabeça. Aí eu fiquei sabendo que ia para Itanhaém, em vez de eu chamar, olha, Priscila, vamos conversar, vamos comer uma coisa, né? A gente precisa conversar, uma conversa cada vez que ele te chama para comer alguma coisa, é um barco diferente. Eu devia ter chamado, né? Mas olha como ela ficou sabendo. Eu mandei uma mensagem, tomara que o Cervantes seja bom. Mandei assim para ela. E ela já estava meio sabendo que eu poderia ser chamado para um distrito e tudo mais. Aí ela já me ligou, como assim, né? Ela ficou meio brava que eu contei para ela. Eu estou convidando cidade para me contar assim. Simplesmente me manda uma mensagem pelo WhatsApp. Eu vou mudar de cidade. Vamos repaginar toda a nossa vida. Cada pessoa, ela lida com diferentes aspectos da vida de formas diferentes também. Então, o Ademar, ele é uma pessoa que ele é muito adaptável à mudança. Onde você colocar ele vai se adaptar bem. Eu sou uma pessoa que, assim, eu preciso de um tempo para eu digerir que eu vou mudar, que eu vou precisar fazer outra coisa, tal. Então, assim, eu precisava de um tempo, assim, dele chegar em casa e falar, Priscila, vamos sentar. Vamos ver. Vamos analisar os pontos e os pontos positivos e tal. E assim, porque eu já sou uma pessoa que eu gosto de ter mais as coisas no controle e tal, né? Sim. Então, assim, uma mudança sempre tira a gente do controle, né? Que é assim, nossa, onde que eu vou? O que eu vou fazer lá? Onde eu vou morar? Será que lá a gente acha fácil apartamento? Será que a gente não acha? Como que é lá? O que eu vou fazer? Então, assim, eu precisava de alguém para conversar esses pontos, sabe? Não para colocar a musiquinha do jingle da rádio. E ele simplesmente me deu a notícia com um jingle lá da rádio. Mas, assim, mas você vê como as coisas funcionam, né? Agora, numa próxima mudança, eu já sei que ele vai me chamar para comer. Jingle eu não vou mandar, não. Rádio eu não vou mandar. Mas é isso, assim, ao mesmo tempo que eu estava feliz por ele, porque a gente queria, né, progredir, né? Então, assim, como ele já estava há um bom tempo na capelania, eu sabia que ele queria ir para o distrito, fiquei feliz com a notícia. Mas, em certo momento, assim, eu também fiquei assim, nossa, e agora? O que eu vou fazer, né? Mas, assim, casamento é um eterno aprendizado. Hoje, quando ele tiver uma notícia assim, com certeza. Pode vir de forma diferente, com certeza. Mas bacana. E a mudança pra cá foi difícil, foi fácil? Principalmente vocês pegaram a pandemia aqui, né? Então... Eu falo assim que, pelo menos, como eu falei, o Ademar, ele é muito adaptável, né? Onde você colocar ele vai estar bem, assim. Ele já está bem. Eu fiquei bem a partir do momento que eu achei a casa onde a gente iria morar, né? Até o momento da gente achar a casa foi muito difícil, porque era um período assim que você falava, nossa, eu preciso de uma casa que me atenda nessas qualidades, necessidades aqui. E pela pandemia, como a gente está aqui no litoral, estava muito difícil, né? Porque era época de home office, né? Era época de home office, o pessoal estava em home office. Se mudava para cá, porque não precisava ir para o trabalho. Mudaram para o litoral, porque não tinha necessidade de estar em São Paulo, né? Que é coisa mais barata, né? Exatamente. Assim, quem tinha casa aqui preferia alugar para gente que estava de férias, né? Para temporada.
Então, assim, foi um período muito difícil. A gente ficou ali uns 3 meses, né, procurando casa. Então, eu digo que esses 3 meses, até eu achar a casa que a gente iria morar, foi difícil. Porque eu tava ali naquela coisa, né, gente, agora, o que eu faço? O Ademar de boa. Então, assim, quando eu achei a casa, quando a gente se mudou, aí foi tranquilo. Aí a gente também se adapta bem, né? Aí, a partir do momento que a gente tem a nossa casa, as nossas coisinhas e tal, aí a gente se adapta bem. Sim. Mas em vida, gente, infelizmente temos que acabar por aqui. Antes de a gente acabar, a gente sempre entrega um presentinho pra vocês. Gente, Tô vendo olha, que a tô sacola vendo pelo é reflexo. transparente aqui, ó. Que isso, gente. Olha! Ô, louco. Nossa, que lindo, gente. Eu fiquei muito mais bonito aqui do que eu sou de verdade. Ficou muito bonito. Eu amei. Ó, muito legal, ó. Lindo. Ó, pessoal, ó. Que capricho. Parabéns aí, Alésio, Juliane. Olha, vai ficar ali na parede de casa, ali a gente vai ver essa foto todo dia. Parabéns pelo ministério de vocês, viu? Pelo que vocês estão fazendo, pelo trabalho de vocês. Tenho certeza que Deus tem usado tanto a Ju quanto o Lésio, viu? É a gente está verdade. muito feliz, a gente ficou muito feliz, contente com o convite. Com o convite e também deixar um abraço ali pro pessoal do Terceiro Ato, né, o pastor Magela, agradecer também a oportunidade por ceder também esse espaço aí para a gente poder conversar e compartilhar alguma coisa que pode ser, de alguma forma, ajudar alguém. Sim, e eu queria que vocês deixassem uma fala para alguém, para o pessoal aí de casa, né? Você, Ademir, você sempre esqueço o nome de qualquer um. Vocês dois deixam uma fala, pode ser o Ademir, você primeiro, aí vocês escolhem, aí pode deixar uma frase, alguma coisa para eles. Bom, como o tema é Dia dos Namorados, né? A gente só pode falar daquilo que... Pode falar de outras coisas também, mas a gente contribui quando a gente fala da forma como Deus atuou na nossa vida. E como Deus atuou na minha vida, foi uma forma assim muito, muito poderosa, eu acho. Porque assim, talvez alguém aí até se identifique. Várias vezes eu pensei que talvez não tivesse alguém para mim e tudo mais. Eu demorei um pouco para me casar, para começar a namorar a Priscila e tudo mais. E em alguns momentos eu pensei, será que eu vou conseguir ser feliz nessa área tão importante da vida, né? A vida existe outras áreas, mas imagine, alguém que você vai compartilhar a sua vida, isso é um assunto importante, né? Então, o recado que eu gostaria de deixar para você é: confia em Deus, primeiramente. A palavra de Deus, ela tem princípios que ajudam a gente a escolher. Então tem coisa que escrachadamente você vai perceber que não é o plano de Deus nesse assunto, principalmente se você temente a Deus, é cristão e tudo mais. Então esteja atento a essa questão também. Não pense nunca assim, como a coisa está difícil, eu vou abrir mão daquele princípio. Comigo foi bem assim, demorou muito. Mas eu esperaria, se eu soubesse que acabaria dessa forma, eu toparia até esperar mais 10, 15 anos, porque foi algo assim que Deus, ele foi muito bom comigo, colocando a Priscila na minha vida. Então confie em Deus, ore bastante e também tenha iniciativa, né? Seja com carregador de celular, alguma coisa você precisa fazer também, porque Deus, ele atua na nossa vida, mas a gente também tem que fazer a nossa parte, de alguma forma, se colocar numa situação de que Deus pode fazer aquilo que você não pode fazer por si próprio. Eu acho que o recado que eu daria para quem está procurando é justamente isso, procure. Assim, ore para Deus, entregue essa questão para Deus, mas esteja em situações favoráveis para você encontrar a pessoa certa para você. Então, assim, se envolva em programas da igreja. Missão Caleb. Missão Caleb. Essas missões que vai para outro país, aí sempre tem um pessoal de potencial. Se você quer conhecer uma pessoa cristã, então, assim, procure
procure estar em ambientes que favoreçam você encontrar essa Culto pessoa da cristã, mata. entendeu? Aí é seleção natural. Mas assim, procure, não espere assim, não fique sentado esperando que as coisas aconteçam. Porque às vezes não acontece mesmo, sabe? Às vezes você tem que se mostrar. Quem não é visto, quem não é lembrado. Não é lembrado. Quem não é visto, não é lembrado. Então, esteja ali sempre presente, marcando presença, tal, que uma hora acontece, uma hora aparece. Isso aí. Bacana. Mas realmente, quem procura, acha, né? Sempre é assim. Às vezes não. Depende do momento. Depende do momento. Às vezes é preciso, não é um momento Às vezes não é um momento ideal. Mas continue firme em oração e também tomando iniciativas, agindo intencionalmente por uma área tão importante da vida. E outra coisa, né? Às vezes a gente fala assim muito das pessoas procurarem alguém, né? Tem gente que também vai ser feliz sozinho. Tem o dom. E tá tudo bem E também. às vezes vai ser uma bênção até porque ela tem mais tempo para se dedicar para a obra de Deus. Até um caso é o apóstolo Paulo, né? Sim. Ele fez, talvez ele não conseguisse fazer tanto se ele fosse casado. Tem uma controvérsia que falam que por ele ser membro do Sinédrio, ele só podia ser casado, mas essa tradição é posterior à época do apóstolo Paulo. O texto bíblico dá muito a entender que ele era solteiro. E ele fez muito sendo solteiro. Talvez não faria tanto se fosse casado. Eu acho que aí entra uma questão muito de autoconhecimento, sabe? Enquanto você está solteiro, invista no seu autoconhecimento. Quem você é, o que é importante para você, o que você abre mão, o que você não abre mão. Se você é capaz de viver uma vida sozinho, se você vai ser feliz sendo sozinho, se você não vai ser feliz sendo sozinho. Então, assim, procure, mas invista também em você, no seu autoconhecimento. Porque quando a gente sabe quem nós somos, é muito mais fácil da gente saber que aquela pessoa vai combinar com a gente ou não. Então, acho que essa é a grande questão. Esse é o ponto. Maravilha, gente. Eu agradeço pela participação de vocês. Muito obrigado por estarem aqui. Muito obrigado por receber a gente aqui também, né? A gente mandou na nossa Itanhaém. Direto de Itanhaém para todo mundo. Descendo aqui até a Baixada para fazer um podcast especial com eles. E dia 25 a gente desce de novo para cá para fazer outro podcast sobre a missão Caleb. Você não pode perder esse podcast que, olha, a gente só aqui no Bastidores, antes de iniciar, a gente comentando sobre algumas coisas que aconteceram no Missão Caleb, a gente começou a rir demais. Então, acho que todo mundo vai rir com nossas ideias, com nossos comentários. Mas também não perca, semana que vem, como nós falamos, nós vamos estar no Campuri. Nós vamos passar o sábado lá com os gravadores, mas a live vai ser só no domingo. A gente não vai conseguir fazer ao vivo, pelo local, logística, mas nós vamos abrir uma live no nosso Instagram. Então, vocês, gravador, que queiram mandar uma mensagem para alguém, vai passar uma semana de Dia dos Namorados, não tem problema, pode mandar uma mensagem para alguém. Essa pessoa vai ver, porque eu fui no lugar bom para arrumar alguém. Mas talvez eu vou dar um oi pro seu pai, pra sua mãe, fazer alguma brincadeira com a gente quer muito brincar com vocês, participar dessas atividades. Nós vamos invadir sua área de acampamento, a sua cozinha principalmente, que nós vamos dar para lá cedo, já tá com fome, pessoal, tenha dó da gente. Isso mesmo, a gente vai estar lá 8 horas da manhã, a partir das 8 até, acho que provavelmente até 8, 9 horas da noite. Estaremos fazendo, eu vou divulgar aqui agora, não sei se eu posso. Eu não posso, ela não deixa, ela me bloqueia, gente. Eu queria divulgar um dos participantes, mas infelizmente eu não posso. Mas depois que a gente desligar, você vai contar. Né? Provavelmente essa semana a gente vai divulgar o participante. Eu quero divulgar pelo menos um deles para poder chamar vocês, para mostrar para vocês que o nosso podcast cada vez mais estamos crescendo. A gente em 3 meses de podcast fizemos muito mais do que muitos podcasts por aí. Mas, gente... Mas não desmerecendo ninguém. Não desmerecendo ninguém. Com todo respeito aos outros podcasts. Fazendo um grande trabalho. Mas eu agradeço vocês. Você que está aí na comunidade de notícias Terceiro Ato, que eu acho que não está transmitindo, mas se tiver, segue a gente lá no nosso YouTube, Mais Que 3 Atos. Esse aqui acabou o podcast. Tem um spell? Tem um podcast? Você que está no celular? Pesquisei Mais Que 3 Atos Podcast e segue a gente. Você também que está aí no Mais Que 3 Atos, dá um like, deixa o like, segue a gente também no YouTube para poder ajudar a gente cada vez mais. E também segue a gente no Instagram,
O QR Code está aqui, ó. Você que está no celular, você que está na live também. Pesquisa lá, Mais Que Três Atos Podcast no Instagram, que você vai achar no nosso Instagram e não vai perder nenhuma live que a gente vai ter daqui pra frente. E também a gente tem no TikTok, né? Estamos no TikTok, nossos cortes estão saindo lá no nosso Instagram, mas também nós temos um canal de cortes. É Cortes Mais Que Três Atos. Os cortes desse episódio aqui vai sair no meio da semana e o áudio desse podcast vai sair segunda-feira no Spotify e na Deezer. Então é isso. Muito obrigado pela sua participação. E, pastor, antes de finalizar, vocês poderiam fazer uma oração? Podemos sim. Você quer que eu ore? Pode demorar, ora. Não quer orar, não? Não pode orar, Deus. Posso orar? Pode sim. Então vamos orar. Bom Deus e Pai, graças te damos pelas bênçãos, agradecemos por estarmos aqui, Bolésio com a Juliane, podendo compartilhar um pouquinho da nossa experiência de namoro, de casamento, e de alguma forma, se de alguma forma abençoar alguém com essa conversa, com esse testemunho, pedimos a Deus que o Senhor use de maneira poderosa, Deus, de acordo com a tua vontade. Senhor, pedimos também pelo pessoal do terceiro ato, pelo Mais Que Três Atos, que eles continuem motivados nesse ministério, que certamente está sendo para o enriquecimento espiritual de todos os ouvintes, todos os espectadores do podcast. Senhor, nos dê um bom restante de sábado, abençoe a cada um que está assistindo também, que a tua bênção e a tua misericórdia esteja com eles, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Então é isso. Muito obrigado. Feliz sábado para vocês. E até mais. Tchau, tchau. Um abraço. O microfone deve estar ligado. O meu também. Ou não? Então beleza. Isso aí, gente. Pessoal, eu acho que tem gente aqui ainda na igreja, então a gente vai ter que correr lá, que tem que falar ainda lá durante o lugar e volta. Então a gente vai sair voando mesmo, entendeu? Nossa, agora como você está Mas sai em algum lugar. Não, é gravado também.